Então, seu Antônio, vou começar. Muito agradecido por a gente começar essa entrevista no Museu da Pessoa. Eu queria começar você falando assim o seu nome, o ano que você nasceu e o lugar que você nasceu. O meu nome é, é Antônio Santos, mas me conheço aqui na aldeia por Antonino, desde que eu comecei a, a prestar sentido nas palavras, tudo me chama por Antonino, tudo. Não conheço com Antônio, né? E eu estou é, com 85 anos que estou vivendo, que estou vendo e procedendo dentro da aldeia de pau-brasil. Você já nasceu na aldeia, Antônio? Não, já nasci na aldeia Uhum. E e queria estou vivendo na perguntar, aldeia. hum, o que que você lembra assim e você sabe da história dos seus pais? Falar a verdade, a história do meu pai, e o pai não sinto a história dele, não, porque ele viveu poucos tempos com nós, comigo, com nós mesmos. E para mim contar a história dele é um pouquinho meio difícil. Mas que a gente vê, que a gente conhece, que a gente sabe, é coisa que a gente vem ouvindo, procedendo junto mais com a minha mãe. E o meu pai largou de nós, largou de nós e deixou nós só, né? E a gente está vivendo, está vivendo. Coisa de índio mesmo. Da sua mãe, que lembrança você tem dela, assim, quando você era pequeno? Você tem alguma memória com sua mãe, assim? A minha mãe, 88 anos, a idade dela. Que ela morreu, que ela viveu. Que ela viveu. E E tem alguma história que você viveu com ela, que você lembra? Alguma coisa marcante que você viveu com sua mãe? a história que eu posso contar dela é o que viveu comigo, com nós, comigo mesmo, é mais comigo que as outras irmãs ficaram afastadas. E esses 88 anos que ela viveu comigo, trabalhou comigo, e eu posso dizer assim, uma mulher que sustentou, me sustentou, e a gente está vivendo até que ela morreu. E antes de ela morrer, a gente já viu bastante. Ela andou junto com o familiar dela, que é muito grande aqui o nosso pau-brasil, e, e a gente está aí. Quando ela estava aí viva, ela andava por meio dos parentes, dos irmãos, das irmãs, e, e a gente ouviu e ter conhecimento de muita coisa que procedia dentro da nossa aldeia. E é assim que a gente tem conhecimento. E a nossa aldeia indígena realmente era uma aldeia que não era aldeia assim que vivia estrada de carro, que a gente andava. Não. A gente, para ir na casa de um amigo, de um parente, às vezes do irmão mesmo, a gente precisava de estar dentro da mata, andar,
distância boa, andando, e a gente ia ficando assim, naquela caminhada, né? Quando a gente, quando eu cresci, que vivi com ela até a idade de 16 anos, que eu andava assim, e depois eu saí trabalhar para ganhar o meu pão de cada dia, né? Ganhar meu dinheirinho, e assim a gente foi caminhando, até que eu saí da presença deles, que já está mais saliente com os resultados para trabalhar, e eu fiquei meio afastado. E depois eu arranjei família, comecei também a trabalhar para sustentar minha família, trabalhar em negócio de roça, assim, fazer plantio e outras coisas a mais. E, e a gente viveu e está vivendo coisa que a gente, desde que eu nasci até, até 18 anos, eu não fazia outra coisa hoje de trabalhar para mim fazer meu serviço mesmo. E depois eu comecei a trabalhar na roça, aí plantar milho, plantar feijão, plantar mandioca e assim por diante. E, e a gente costumou, a gente como povo indígena que trabalha na roça, trabalhava assim. E assim, nesse trabalho, eu costumei trabalhar na roça. Aí chegou a época que chegou a Aracruz Florestal, né? E aí eu fui trabalhar na Aracruz, porque era difícil dinheiro para a gente ganhar, para fazer o que a gente queria fazer. Fui trabalhar. Trabalhei 9 anos e 9 meses. Trabalhei. Daí deixei de trabalhar na Aracruz, porque uma coisa que não dava para mim. Ganhava pouco e saí da Aracruz, fui trabalhar na roça de novo. Ô, seu Aí, Antônio, desculpa falar, esses pedaços a gente vai querer que você conte com detalhe cada uma dessas partes. Você trabalha na roça, na Aracruz, mas vamos voltar um pouquinho ali para sua infância. Achei interessante isso que você falou, de que vocês tinham que andar muito na mata, né? Não tinha esse negócio de carro. Como é que era o povo tupiniquim quando você era criança? Como é que era o lugar? mata, a mata, na minha, Lá na região que o senhor vivia, sim, lá no Cantagalo. na minha época, não, que vivia no Cantagalo, Desculpa. aqui para o Brasil, em Cantagalo, mais ou menos 12, 13 quilômetros. Daí que eu vim para o Brasil. Daí eu fui para Aracruz, Florestal, trabalhar. Não volta lá atrás, pai. Hã? Volta lá atrás, contar da infância do senhor. O seu Antonino, a gente ficou curioso para escutar o senhor falando assim. Você falou que não tinha estrada na época da sua infância no território, né? Vocês pescavam? Vocês caçavam? Como é que era um pouco desse território que se transformou? Como ele era na sua infância, né? Você tem alguma lembrança que você pode contar assim para gente? Que eu falei que não tinha estrada. Era caminho. Aqui nós conhecíamos o caminho que nós andávamos. Trilha. E aí, nesse caminho, a gente viveu muito tempo
sem ter estrada. Depois que, nesse caminho, que a gente andava, e a gente ia para algum lugar que precisava de andar, a gente ia tratar de negócio, fazer de negócio, era caminho. E a gente ia caçar também, caçar. Entrava na mata, passava o dia todo na mata caçando e ia por diante. E assim. Aí a gente matava caça, matava tatu, matava paca, matava tamanduá, outras coisas mais que a gente matava. E assim a gente foi vivendo. E nessa vivência, a gente chegou a ter essa idade que eu estou. E a gente lembra muito dos parentes da gente, que a gente ia na casa do tio, casa da tia, ia por meio da mata. A gente, às vezes, passava até 2 horas por meio da mata andando, caminhando, e assim até chegar a hora que a gente começava a andar nessas horas. E depois que passou tempo, aí foi sendo desmatado a mata. Desmatou e a gente foi ficando mais na descoberta. Assim. Tem que falar quem desmatou. Tem que falar quem desmatou. O quê? Quem desmatou a mata. Aí, realmente, antes desse desmatamento, tinha muita caça, muito rio, peixe. O caminho era, como já falei, era caminho. A gente estava na mata, ia andando, caminhando, para casa dos parentes. E depois, quando a gente tirava um tempo para a gente dar uma caçada, matar uma caça, entrava na mata. Aí não era caminho, aí ia fazer um picadão. Picando, cortando de facão, ia passando, ia levando o cachorro às vezes caçava, tirava a caça, a gente matava, e assim ia. Mas depois a gente também teve uma ideia de fazer outras coisas. O que é outras coisas? É o armadilho. É o armadilho. Ia lá, sair da casa da gente, ia lá fazer o armadilho, fazer o mundel, fazer um arataca, e assim. E foi continuando a nossa sobrevivência assim. E depois a gente costumou andar na mata e andava na mata e conseguia alguma coisa. Porque era a caça, a gente matava, como já falei, que era um tatu, às vezes também um veado e outras coisas mais. E depois a gente ia fazendo coisa que era necessário para a gente. Seu Antonino, você falou que você nasceu na aldeia Cantagalo e vocês estão agora na aldeia Pau-Brasil, é isso? Sim. Isso tudo fazia parte desses caminhos do território tupiniquim? Fazia parte do caminho, fazia parte. Por quê? Como é que posso dizer?
foi desmatada a mata e eu fui trabalhar lá na área da Aracruz Florestal. Trabalhei 9 anos, 9 meses, e depois não deu mais para mim, que não dava mais. Aí eu vim para o aldeia para o Brasil, porque lá na, em Cantagalo já está desmatado pelo Aracruz Florestal, e eu vim para a aldeia para o Brasil. E ali eu fiquei e estou aí. E a gente segue como a gente pensou e como pensa. E as coisas sempre como a gente pensa e fica pensando o modo de viver, de proceder. E assim, toda a minha família é da aldeia, toda a minha família. E todos os parentes também. E a gente fica impressionado com as pessoas que ficam assim, pensando por que está assim, por que é assim. Mas é assim mesmo, porque a mata foi desmatada, ficou sem mata para caçar, para trabalhar, vamos dizer assim, e a gente está vivendo nesse tipo de sobrevivência. Antonino, como foi que começaram a desmatar a mata? Você lembra, assim, quando você olhou? Porque, pelo que eu estou ouvindo vocês contar, vocês viviam bastante da mata, né? Caçavam. E aí, como foi que vocês viram que tinha alguém desmatando a mata? Como é que isso aconteceu? Como é que é? O senhor tem uma lembrança, senhor Antonino, de quando você começou a perceber que estavam desmatando o território? Posso falar? O senhorzinho vai falar. É assim, né? Vocês estão perguntando só para ele, depois vão perguntar para mim? Como é que é? Eu posso entrar na conversa dele, de vocês aí? É para complementar, na verdade, a narrativa dele, Ah, né? tá. Mas Tô pode, quieto. pode complementar assim, o que o senhor conhece também, né? Para trazer a visão, a memória dele mesmo, né? Estava falando, já pegando no meio do caminho. Primeira caminhada, pegando o gancho aí, que na verdade o desmatamento aconteceu, mas vocês lembram muito bem da Segunda Guerra Mundial, né? Eu no meu parecer, sim, eu entendo isso que fizeram. Olha só, as terras eram devolutas, a terra era nossa, era do povo indígena, tupiniquim. Na época, era só os tupiniquim que viviam aqui. Então, o que o governo, os governantes fizeram na época? Acabou, assim que termina a Segunda Guerra, eles formam um projeto de fazer uma siderúrgica em Vitória, capital do Espírito Santo. Ali eles vão montar a siderúrgica a ferro e aço. Eles vão montar a ferro e aço, a Companhia Siderúrgica de Vitória. Aí, chamava Confável. Ferro e aço, depois passou Confável. Aí, nessa época, eles tinham que tirar matéria-prima. Matéria-prima, o que era? O carvão vegetal. Era o carvão vegetal. E aonde eles encontrariam? O município de Aracruz fica acho que 80 quilômetros de Vitória, 88 quilômetros de Vitória. Aracruz era a região que tinha bastante mata. E essas matas pertenciam a nós, o Porto Piniquim. O que eles fizeram? Aí montaram a companhia Ferreaz, fabricação de carvão vegetal. Aí começou o desmatamento na nossa área, sem proibição de nada. E foram devastando algumas pessoas, desagrupando aqueles seus lugares e formando um só lugar. Assim, vivendo mais junto. Aqui não, eles ali vivem naquele pedacinho ali, nós vamos desmatar a mata, da onde que eles tiravam a sustentabilidade deles, que era a caça, a pesca. Ali tirava a madeira para o artesanato, que era gamela, remo, peneira.
daquela região eles tiravam. Então, o sustento deles era aquelas matas que tinha. É daí que eles tiravam. Aí foi empobrecendo muito. Eles foram desmatando, a companhia chegou, fizeram um monte de gente para fazer carvão. É praticamente uma invasão. Foi a primeira invasão que a gente teve na nossa história. Até onde eu conheço. Aí foi uma das invasões que nós tivemos. Acho que praticamente eu sugiro. Perguntei para o papai em que época que ela chegou. Ele falou que ele tinha mais ou menos uns 10 para 11 anos. Então, essa idade que ele tinha mesmo. Chegou em 45, depois da Segunda Guerra. Se não terminou a Segunda Guerra. Eu calculei, sim. Aí, ela ficou até os anos 60. De 45 aos anos 60, desmatando. Nos anos 60, alguns colonos começaram a criar terra ali dentro. Aí nós fortalecemos um pouquinho, já melhorando. A saída da ferreaço enfraqueceu, que tinha pouca mata, ela tirava uns 80% da mata, ela destruiu. Ficou bem pouca mata. Acabou a ferreaço. Olha só, o projeto já vinha para a entrada da Aracruz, a plantação de eucalipto. Em 64, começa o regime militar. As terras continuaram sendo nossas, devolutas do Estado, da União. Aí entra o regime militar, em 64. Em 66, a Aracruz Florestal e Reflorestamento, ela chega em Aracruz com a ordem do governador do Estado, com a ordem do prefeito do município, chamado Primbit. Aí ela se instalou em Aracruz e invadiu as áreas. Antes disso, quero voltar um pouquinho atrás, acho que em 64 ela chegou, em 62, 63, ela colocou um agrimensor na área. Já a ideia deles. Que a terra, ninguém tinha terra demarcada, aqueles lotinhos de terra, né? Aí esse agrimensor chegou, marcando a terra de todo mundo que morava nessa região. Essa região assim, foi marcando, fazendo os lotes. Esse agrimensor. Mediu as terras, eu era pequeno, eu tinha uns 10 a 11 anos de idade. Eu lembro muito bem. Aí demarcou essas terras todinhas desde, fazendo os lotes, os colonos, dava a posse de terra para eles. Isso é de vocês. Olha só a malandragem deles. Né? Eu penso assim comigo. Aí, já estava com o projeto. Aí, em 60, eu estava com essa mesma idade. Assim que demarcou tudo, as terras, eles vieram na aldeia de Pau-Brasil e montaram uma torre bem alta. Foi construída essa torre. Essa torre ficou, acho que uns 20 dias. Entre a fabricação e depois, para montar ela e tirar, ficou mais de um mês. Aí, lá em cima, botavam os aparelhos, olhavam a extensão de terra, eles vieram fazer a pesquisa, essa torre. Fizeram a pesquisa na área, desmancharam a torre e foram embora. Em 66, um ano e pouco depois, a companhia chega para desmatar as terras, o resto das matas que tinha muita mata ainda, e começou a ameaçar. Antes, ela chegou, já trouxe um comprador de terra chamado Coronel Ageu, olha só militar, e um capitão Orlando, que era desobriga, ele tirava os pessoal do lugar. As terras, as matas que a Ferreaço desmatou, ficou muito colono. Ali eles adquiriram as posses de terra, que muito era mineiro, baiano, que vieram para cá, ou os capixaba mesmo. Né? Ali eles não quiseram ir embora mais, eles faziam carvão, formaram família, começaram a ter as posses de terra. Essas terras ela tomou, expulsava os caras, tocava fogo na casa deles, fizeram uma invasão muito grande. A nossa área, do Cantagalo, que era próxima, só do outro lado do rio Saí, eles não mexeram, não fizeram esse tipo de coisa. Os lotes eles respeitaram, aí eles indenizavam as pessoas. Falavam que eles valorizavam. Não era a pessoa que valorizava a terra dele. Ele não queria sair. Não, vocês vão sair, vocês vão ficar sem estrada, vão ficar sem saída, vocês vão ficar presos. Eles forçavam a pessoa. Entregar naquela época, aquela quantidade de terra para eles, 1.500 cruzeiro, era cruzeiro na época, 1.500, 2.500. Aquela que era mais valorizada um pouquinho, até 3.000 cruzeiros na época.
aonde ele ia para Aracruz, para a cidade, lá em Aracruz. Ele comprou um lote num lugar acidentado, que era tudo morro, por 500, 800 cruzeiros. Um lotinho para fazer uma casinha de tábua para ele viver. Ali ela dava aquele dinheiro para ele, para essa pessoa, com aquela família dele. Ele ia para lá e ia trabalhar de escravo para ela. Ela oferecia um emprego para trabalhar de boia fria, roçando mato, derrubando e plantando eucalipto. Sol e chuva, que era uma escravidão total, eu lembro disso. Eles não tinham proteção de nada. As marmitinhas que eles carregavam, onde que eles comiam, não tinha uma lona, não tinha nada. Eles comiam, podia ter maior chuva. Eles estavam comendo ali, estavam comendo a chuva caindo dentro da vasilha deles. Está aqui meu pai, que está de prova que ele passou por isso. Aí ele... Foi desse jeito a nossa invasão aqui. Foi um desrespeito com nós, que foi feito que essa autoridade maior fizeram na época. E aí aconteceu a nossa invasão. Muito obrigado pela sua contribuição, por explicar para a gente, deu para entender legal. Uhum. Aí você falou que seu pai está de prova disso, né? Dessas coisas. Tá. Aí, seu Antonino, o que você lembra dessas coisas que ele falou, da empresa ameaçando, botando fogo na casa? Se você chegou a passar por uma situação dessa? Não, peraí. Com nós, índios do lado de cá, eles não chegaram a ameaçar de botar fogo. Mas os colonos que estavam do outro lado, onde era a maior quantidade de matos, os colonos que eu falei que vieram de Minas, baiano, da Bahia, para a construção do carvão, eu falei que ali eles tiveram as pozinhas de terra e ficaram para lá. Porque o território era grande. Era muita mata que existia. Muita região era grande. Então, ali, ela botou um capitão e um coronel, na época, eles quiseram a pessoa da desobriga. Chegava e mandava os caras embora, as famílias embora. Tocava fogo, ameaçava de morte. Com nós, eles não chegaram a fazer isso. Nós morávamos já do outro lado do rio, mas pertencendo ao mesmo território. Só que eles respeitaram mais nós indígenas. Você entendeu? Perfeito, gente. Muito bom, complementando assim a história e a memória. Mas queria também insistir nisso que a gente está tentando evocar assim nessa entrevista que o Jonas estava falando também, perguntando para o seu Antonino alguma lembrança que o senhor viveu quando você começou a perceber esse desmatamento, essa mudança maior no território. Se tem algum episódio que o senhor consegue se lembrar para contar para a gente a partir da sua vivência mesmo, né? Quando você viu que estava começando a desmatar mais, quando você teve que se deslocar da aldeia do Cantagalo para o Pau-Brasil, né? Alguma lembrança de algum acontecimento diante desse processo do desmatamento, né? Da perda da mata antiga? Se quiser falar mais, pode falar. Não, mas essa pergunta é para ele, né? É para o senhor, seu porque ele Antonino. não está ouvindo direito de você, não. Ah, não ouviu? Então, você pode, na verdade, os seus inventos responder, mas você faz a pergunta que a gente fizer para ele, você meio traduz para ele. Você diz nos termos dele, assim, para reformular, para o seu pai poder responder. Pai, eles estão perguntando qual a diferença que fez no caso do desmatamento na época, lá que nós vivíamos no Cantagalo, para a vinda de Pau-Brasil. Para a nossa vinda aqui em Pau-Brasil. A diferença? Bom, a diferença a gente vê que quando nós viemos de Cantagalo para cá, a mata, podemos dizer, já estava tudo devastada já, né? Porque a florestal entrou com o estado, já acabando com tudo, com o desmatamento. E quando nós chegamos para cá, já não tinha mais mato.
a gente observar o que a gente podia fazer, a não ser as matas poucas que ficou pelas grotas, né? Pelas grotas. Então, é que a gente sente muita assim, falta de mata que, que tinha, que tinha. E a gente veio aqui para o Brasil, já tinha acabado com tudo. E a Aracruz já tinha ido embora. Eu não tinha mais para fazer nada. Não, ferro e aço. Hã? Ferro e aço. Ferro e aço. A ferro e aço. Aracruz não foi embora, tá aí. Que a ferro e aço foi a primeira que chegou. Ela desmatou Um pouco. Mas ainda ficou um pouco ainda. E nesse pouco que ficou, então veio a Aracruz Florestal. E a Aracruz Florestal chegou em 76. 76. 66. Pois é, 66. 66. Pois é, 66. É. Aí ela achou muita mata ainda. Mas nessa muita mata, quase era pouca. Porque aí meteu o trator, arrebentou tudo, Correntão. correntão, As correntes. quebrou tudo. E aí meteu o trator de esteira e foi quebrar os capoeirão. Quebrou tudo e depois arou tudo e fez um arraso, vamos dizer assim. E esse arraso, então, acabou a mata. E o que aconteceu? Nessa coisa que deu no envasamento. A mata acabou e a terra ficou devastada e acabou a mata de trabalho. E nós ficamos sem trabalhar, porque a terra acabou a terra, já a terra enfraqueceu, os trabalhos de plantio, de roça, e assim aconteceu. E até que chegou uma coisa que a gente não pensava que ia acontecer. Mas como aconteceu, o que a gente podia fazer? Nada. A gente não tinha assim, uma possibilidade de trabalhar e fazer coisas que dão para garantir a sobrevivência, tanto do ser humano, como nós indígenas, e também como os animais também. Duas coisas que aconteceram. E aí acabou a terra, não, acabou o vegetal, e a gente ficou nessa possibilidade de não saber como a gente ia fazer para dar uma coisa boa para a gente fazer um trabalho especial. Porque antigamente, antes do desmatamento, tudo, o que acontecia?
um trabalho para nós aqui, na área indígena. Os plantio de mandioca, uma mandioca boa, dava um plantio de feijão bom, não precisava adubo, milho bom dava para criar as criação, sem nenhum prejuízo. Mas depois que a Aracruz chegou, começou a semear adubo, veneno, até enfraqueceu. Enfraqueceu e está até hoje dessa maneira. O seu Antonino, muito bom o relato que vocês estão trazendo, complementando assim. Seuzinho, depois, se quiser transformar minha pergunta para o seu pai entender, mas eu estava querendo saber, diante desse desmatamento, que primeiro a Ferro e Aço, e depois a Aracruz, começou a promover nesse território tradicional do povo tupiniquim, como o povo, a comunidade reagiu, se teve algum tipo de mobilização, algum tipo de reivindicação pelo direito, algum tipo de organização frente a essa ameaça que começou a existir, né, ao longo do tempo. Se o seu pai tem recordação desse tipo de mobilização. Na época da Ferriaço, ele falou que, no caso, acho que ele não lembra se mobilizaram nada, porque ele tinha 11 anos quando a Ferriaço chegou, 11 anos de idade. Se eu não lembro se mobilizaram o povo, Mas impediram a Ferriaço, pai. Perguntar se o que ele lembra disso. Porque naquela época era novo, né? Sim, Com mas 11 anos de idade. então Não sabia o que fazer, né? Não, eles estão perguntando se você sabe, se você ouviu assim, pelo menos o povo de lá se mobilizar assim, para ser contra a Ferriaço, a chegada da Ferriaço, não. Não. Ele estava falando que não, ninguém se mobilizou, não. E quando a Aracruz chegou, teve alguma reação diferente? Quando a Aracruz chegou, que eu lembro também não, porque, olha só, ele estava ainda dentro de um regime onde os povos, né, ele não tinha vez de imprensa. Eu penso assim, o povo tinha medo. Tinha medo, não tinha imprensa já, acho que já tinha em 66, já tinha acontecido, acho que o AI-5, né? Não tinha o AI-5 ainda não, mas estava quase, né? Começando o AI-5, não tinha nada para divulgar. O povo com aquela tensão toda. E ainda os militares no comando. E tinha que fazer o quê? O governo deposto, presidente do país. O país estava jogado às traças naquela época. Eu penso assim comigo. O povo também daqui da roça, que era um povo que morava tudo disperso, assim, um aqui, outro lá, tinha uns lotes de terra. Eles não tinham um conjunto, só o pau-brasil, que era mais ajuntado um pouquinho. Quando a Aracruz dispersou esse povo todo, o pau-brasil ficou com 12 famílias. O pau-brasil era grandinho. Fora as aldeias que foram desmontadas em volta de pau-brasil, que era a minha aldeia: Cantagalo, Ariribá, Guaxindiba, Amarelo, Braço Morto, Braço Morto, e aí ficou na resistência: Pau-Brasil, Caíra Velha e Comboios. As 13 aldeias continuaram, mas outros foram desmembrados todos. Corgo do Ouro, lá do lado do Comboios, lá de Caíra Velha, Braço Morto, Amarelo. Foi desmembrar essas aldeias todas, dentro do território. Então, os povos se dispersaram. Uns foram para o litoral, voltaram para o litoral, Barra do Saí, outros foram para Barra do Riacho, outros foram para Vila do Riacho, Aracruz, Sede, Santa Cruz, e foram para esse lugar todo. Dispersaram o povo todinho. O Brasil ficou só essas 3 comunidades resistindo. Porque não tinha mais terra. Eles iam voltar para o Brasil fazer o quê? Que não tinha terra. Eles iam para Caravelho fazer o quê? Não tinha terra. Comboio só areia. Não tinha projeto de nada. Então ficou nesse embate.
O que ela queria era que todas as aldeias se desmembrassem. Mas teve uma resistência, o Brasil teve resistência. Em 70 deixa eu lembrar bem, antes de 80, eles tentaram desmembrar para o Brasil. A Igreja Católica caiu, tinha uma igreja evangélica também, acabou, ficou só esse pouquinho de família. A Aracruz ainda veio e quis insistir para tirar. Minha avó teve que correr minha avó teve que correr com algum comprador de terra, um vendedor de terra, né? Eles queriam comprar para o Brasil todo. O pessoal vendeu os lotinhos de casa, que tinha só um lugarzinho da casa, não tinha lugar para trabalhar. Queria comprar, minha avó teve que correr, outros pessoal se mobilizaram e tocaram eles. Senão, o Brasil também não existia, não. Entendi. Ficou bem pouquinho família em Pau-Brasil. E então o seu pai, o seu Antonino, a Débora falou que ele foi cacique durante muito tempo. Ele foi cacique durante muito tempo da aldeia Pau-Brasil. Sim? Foi, sim. O seu Antonino pode contar um pouco como foi isso, se tornar cacique? Como se tornou uma liderança, né, do povo tupiniquim? Já nasceu a liderança? Alguém reconheceu? Como levantou essa bandeira? Como o senhor se tornou cacique? Posso falar para você? Pode falar, mas a gente quer poder valorizar a lembrança do seu pai, para ele poder recordar e trazer. Pode complementar, sim, com as informações, mas a gente gosta de trazer a memória, a emoção da experiência, né? Mas pode contar, sim, também. Eu posso responder o que você perguntou aí? Olha só. Antes de 78, nós éramos índios e os outros nós éramos felizes e não sabia. Dizer assim, nós éramos índios e não sabia. Todo mundo falava que a gente era indígena, mas a gente vivia igual um outro povo branco aqui. Nós éramos conhecidos na região, essa região toda aqui, como um povo branco, tudo como igual a eles. E aí, quando foi em 78, assim, já... 78, deixa eu ver, com a chegada da anistia, o regime militar já enfraquecendo, já o direito como é que é, de imprensa, voltando, esse negócio todo, teve uns políticos que interessaram por nós, viram a nossa história, a história do povo tupiniquim. Se interessaram e começaram a buscar. Aí aconteceu a luta pela terra, em 78. Ela ia inaugurar a fábrica dela, como inaugurou em 79, a Aracruz-Celulose, né? A grande fábrica de Aracruz-Celulose, de papel. Aqui encostadinho para o Brasil, 4 quilômetros de distância da aldeia. Ali inaugurar. Então, teve uns políticos aqui do estado mesmo que começaram a correr atrás. Ali inaugurou uma fábrica em cima de uma aldeia macaco. Eu esqueci de falar já hoje, a aldeia macaco ainda. Fica praticamente onde é situada a fábrica da Aracruz-Celulose. Aí ela ia inaugurar. Aí teve Aí, com a vinda do povo guarani que estava viajando, andando o país inteiro, a parar por aqui, deu uma força para nós. Começaram a mobilizar também, junto com nós, essa luta, aí buscando com os políticos e alguns jornalistas daqui do Estado, aí comecei a mobilizar e sair para a luta pela terra. Assim que aconteceu. Não sei se já viram falar em Rogério Medeiro. Rogério Medeiro foi um grande... que deu o aval para a gente entrar na luta pela terra, junto com os políticos de esquerda, os políticos de esquerda na época. Começaram a mobilizar e juntar nós e fazer a gente entrar na luta pela terra, que essas terras eram nossas. Eles começaram a futucar aí no Instituto João de Santos Neves, em Vitória, foram no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, e conseguiram as histórias do povo tupiniquim.
a história e a terra, os documentos da terra. Conseguiram, aí viemos, mobilizamos e fizemos a autodemarcação na época. 78, começou em 78, terminou em 79. Entendi um pouco do Primeira processo. demarcação. É. Aí, então, que surgiu o cacique. Seu pai. Não, não. Seu Valdemar, conhecido do João. João foi o primeiro cacique daqui. Como todas as aldeias, no começo, teve um cacique. Lá em Caravelho acho que foi o Benedito Joaquim. Benedito Joaquim, e em Comboios, em Comboio eu não sei quem foi o primeiro cacique de lá, você sabe, pai? Primeiro cacique de Comboio? Não? Não, em Comboios. Mas como é, viu? Era Alexandre também o nome dele? Não. Alexandre que era velho. Era Alexandre também? Ah, ele estava falando que Comboios também era o primeiro cacique, foi o Alexandre. O seu pai pode relembrar, contar para a gente um pouco como foi esse encontro, então, com o povo Guarani? O povo Guarani chegou aí nesse território, aí teve encontro, teve diálogo, né? Ele lembra como foi encontrar com o povo Guarani e conversar sobre a terra? Aí nós encontrou com o Guarani, foi tomando intimidade com eles, conversando, que a gente também era um pouquinho meio assustado com o povo Guarani. Mas a gente foi conversando, dialogando, até que a gente chegou. E depois que nós chegou com ele, conversou, eles concordaram com nós a demarcação da terra. Existe e acompanhar com nós. Eles com o Guarani, índio Guarani, também ia pertencer também à demarcação. Aí concordamos os Guarani com nós. E começamos, e nessa concordância, o que aconteceu? Que nós se juntamos tudo aqui e entramos na demarcação. Foi uma demarcação meio fracassada um pouco, porque a gente estava assim, sem um pouco assim, entendimento de coisas da demarcação. Entramos primeiro a demarcação por pouca, quase não resolveu nada. Aí depois nós começamos a mobilizar de novo e assim foi fortalecendo. Até chegou nessa força, nós fomos em terceira demarcação, não é? Terceira? Terceira. Terceira demarcação. Aí já melhorou mais. E nessa melhora é que nós chegamos até aqui. Chegamos até aqui. E está aí. Nós demarcação a terra e Unifiquemos o Brasil com Caravelho, já. Aí nós unifiquemos tudo junto aí e estamos aí. Mas quero dizer que, no meu ponto de vista, essa mobilização não deu para nós ficar assim incentivado pela nossa vivência da produção da nossa terra, porque não é só essa, tem mais ainda. E eu não sei por que os nossos parentes estão observando, que vão fazer, que vão continuar, não sei.
Eu, eu que o senhorzinho foi segundo, terceiro? Segundo cacique, e assim depois ele passou para mim, eu passei 15 anos, os pessoal gostaram muito de mim, eu trabalhei muito bem, depois passei para outra pessoa que é o Valdeir, e assim por diante. Agora eu não sei se da agora que o povo cresceu mais, se vai ter outra mobilização de passar para outro e crescer mais a área de terra. Aí depende do povo de fora que vai pensar e ver que nós ainda temos direito ainda no terreno indígena. Eu posso falar? Sim. Ele quer falar porque em 78 a gente ficou com pouca terra. Caravelho ficou um pedacinho de terra pequeno, pau-brasil também outro pedacinho de terra. Aí, e Comboios também. Comboios só tinha areia, só lá a ilha. A ilha de Comboios. Aí ficam essas 3 aldeias. Quando foi em 93, por aí sim, a gente começou a mobilizar, articulando, estava mais vivido um pouquinho, entendendo. Aí a gente começou a mobilizar melhor, achando que o território as terras estavam pequenas. Porque antigamente as aldeias eram tudo unificadas. Pau-Brasil com Caravelho, Pau-Brasil com Comboios, Porto do Ouro. Então, não tinha divisão nesse meio. Então, em 78, eles marcaram a terra, em 79 foi demarcada a terra, e ficou só aquelas ilhazinhas, né? Uma ilhazinha, uma terra pequena em Pau-Brasil, outra terra em Caravelho, outra terra em Comboios. O que nós pensamos? Nós mobilizamos em 90, 93, 92, 93, por aí. A gente mobilizou para unificar as aldeias. Eu queria poder escutar um pouco do testemunho do seu pai, do seu Antonino, sobre ter sido cacique, né? Alguma lembrança, né? A terra, pelo que eu vi, ela foi demarcada em 1983. O senhor participou dessa demarcação como cacique? Bem, Você pode contar um pouquinho para a gente, fazer um relato de como foi esse momento? Não, ela foi demarcada em 83. 83, quando ela foi... como é que chama? 83, ela foi reconhecida. Ela foi demarcada em 79. 79 foi demarcada, foi reconhecida em 83. Homologado. Entendeu agora? E o seu Antonino era cacique na época? Era cacique. E como foi essa época? Você pode contar um pouquinho? Não. O cacique era João Almeida. Esse aí é do início do... Seu Antonino, o que a gente queria que você contasse é como foi para você ser cacique, o que você fez como cacique. Você falasse um pouco para a gente como foi ser cacique. Foi que a gente pode dizer que com a ajuda da comunidade, né? Com a ajuda da comunidade, com a ajuda das parcerias também de fora, ajudar bastante a gente, com todo cuidado, explicando como é que a gente podia proceder, né? E a gente foi caminhando até chegar nessa caminhada. E porque, vamos dizer assim, que a gente trabalhou, não foi fácil, né? Mas na caminhada
muito apoiaram a gente, gostaram da minha caminhada, das minhas conversas, das minhas falas, e assim continuou, até chegar nos 15 anos de cacique. Quando cheguei nos 15 anos, aí eu também já fiquei um pouquinho assim, desanimado. Por quê? Porque lutar, lutar e conversar com o ser humano não é muito fácil, não. Às vezes, a gente fica meio cansado, e aí você vai desanimando, até que chega uma hora que a gente fica assim, querendo parar como eu parei. E depois que eu parei, entreguei para outro. Ninguém queria que eu entregasse o cargo de cacique, porque eles estavam se sentindo muito bem com as minhas conversas, com as minhas palestras, com a minha saída, que eu saí muito da aldeia, começar a dialogar com os outros índios, por aí, e aí ele pediu que eu não saísse. Aí eu disse assim, não, eu vou sair porque eu estou muito cansado de conversar, e sair fora de casa. E aí, até que eu resolvi sair e aí entreguei para Valdeir, que é o meu genro. Entreguei para ele. Aí, eu nem sei quantos anos ele, que ele trabalhou um pouco de anos também, não sei. E aí, o que acontece que ele resolveu de sair, saiu, e aí entregou para outro, que é aquele Romildo. Entendi. Um pouco e como o que trabalho você fazia como cacique? Você recorda um pouco para poder contar para a gente? Quando esses 15 anos que você trabalhou como cacique, o que você pôde fazer pela sua comunidade? Por que a comunidade te apoiava assim tanto, né? Eu fazia a comunidade na aldeia era reunir. A reunião que é principalmente na área de cacique e com a comunidade, né? Isso aí, reunir, conversar com eles. Quando eu saía para outra aldeia, que conversava com outra aldeia, eu fui para Guarani aqui pertinho. E também para outra aldeia, e fui conversar, se encontrar com eles também. E, e quando eu chegava, eu passava tudo para eles. O que eu falava, eu, eu conversava com eles, fazia, e que ia acontecer lá fora com eles, em conversa, o que acontecia, eu falava tudo para eles. E, e ele gostava muito que a gente conversava, e assim a gente continuava. E, e até que eu cheguei a um ponto de dialogar com o povo tupiniquim, cacique, e como eu sou da aldeia, gostaram muito de mim, não quiseram que eu saísse, porque eles falaram que
e chamar tudo eu de Santo Antônio. Olha, nós estamos vendo aqui uma coisa que não tem uma pessoa que vai entrar de cacique no seu lugar, porque vai ser o senhor mesmo, fazer o senhor mesmo. Aí eu conversei direitinho com ele, disse, não, agora eu não quero mais não, por quê? Porque agora é só outro cacique mesmo, para trabalhar com vocês, não, eu falei com nós. Eu também sou na aldeia e a conversa em outro cacique vai servir também para mim. Aí entreguei para o cacique e estou aí. Seu Antonino, você, enfim, na sua vida, você conheceu pessoas que falavam a língua tupiniquim, porque é uma língua que hoje está sendo mais retomada, está voltando a ser falada, mas o senhor conheceu, ancião, sua avó falava a língua tupiniquim também? Não, a minha avó, ou meus tios, dentro da aldeia, eles não chamavam você. Eles não chamavam você, eles chamavam voz. Todos mais velhos era voz. Voz fosse, vozide, é assim que eles falavam. Agora, depois que eu também fui crescendo e estudei um pouquinho na escola, eu aprendi também a falar diferente, né? Falar diferente. Minha mãe também, eu chamava você, chamava voz, vozide, voz fosse, e é assim. E a gente aprendeu, né? O senhor estudou a escola completa? Você se formou na escola? Eu não se formei, não. Não se formei por quê? Eu fui para Aracruz trabalhar, na Florestal, e aí fui para a escola. E lá eu fui estudando, mas para mim achei difícil. E mim, estudar e trabalhar. Estudar e trabalhar. Aí eu deixei. E a professora, onde eu estudei em Aracruz, ela disse, Antonino, olha, no que o senhor já está sabendo da leitura, o senhor vai passar para a terceira série. Terceira série. Aí, quando eu comecei, eu fiquei um pouquinho meio... Mas eu perguntando aqui, pai. Quando o senhor era criança, o senhor estudou aqui. Ah, quando eu era criança, eu estudei aqui. Até que série estudou? Até que série? Que série? É. Não, de primeiro não chamava série também, chamava ano. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Primeiro ano, terceiro ano, e é assim. Essa escola era na cidade de Aracruz? Aqui é o Brasil. Uma escola. É. Na aldeia. Aqui na Era aldeia. uma escola dentro da aldeia. Eu caminhava lá de Cantagalo, que nós temos uns 2 quilômetros. 3 quilômetros. Uns 3 quilômetros lá de Pau-Brasil, de Cantagalo, de Pau-Brasil. Caminhava. Caminho. De caminho.
caminho trilha de tatu. E a gente não tinha preguiça de caminhar, de estudar. Tanto eu como meus colegas. E hoje não, hoje os meninos estudam quase dentro da escola, perto da escola. Entendi um pouquinho. E fico curioso para saber mais das suas memórias mesmo, seu Antonino. Me chamou a atenção do que você estava contando, né? Quando que vocês desconfiavam um pouco do povo Guarani, que o povo Guarani deu apoio, mas vocês também olhavam assim, não, como uma coisa diferente também, né? O senhor lembra? Você pode contar um pouquinho de como foi conversar com esse povo Guarani, que experiências foram trocadas assim? A diferença é que a língua deles é diferente, né? É diferente. A gente, quando se juntava para reunir, a gente também prestar bem atenção na conversa deles também, né? Na conversa. E nessa conversa, a gente foi aprendendo alguma coisa, os idiomas deles também. E aí nós podemos entender, não entendemos a linguagem deles, por exemplo, eu, mas a gente é mais assim, aprende uma linguagem mais suficiente de entender alguma coisa que eles falam. Bom, eu queria poder trazer mais memórias mesmo, mais vivência, né, do senhor como liderança, né? Por isso que eu estou perguntando da terra, do diálogo com o povo Guarani, né? Tentando entender para deixar aqui registrada a história, né? Você lembra de algum episódio assim que você destaca nessa sua trajetória como cacique, seu Antonino? Alguma coisa importante? Qual foi a coisa mais emocionante que você pôde fazer como cacique? A gente pode falar que quando a gente caminhava junto com eles, a gente ia falando com as coisas mais que podia a gente entender sobre viver. Mas a palavra a língua do Guarani é muito diferente, né? É muito diferente. Bom, o que eu fiz, eu sei que é coisa que a gente deu para fazer, coisa que deu para a gente repensar de sobrevivência, de as coisas que dá para a gente entender as coisas para a gente sobreviver. Sim, eu imagino que não deve ser fácil sobreviver com tanta empresa, né, afetando a vida da comunidade como vocês estão contando assim, né? Porque você vê que o povo lá de fora, quando chega para falar com a gente, ele faz coisa muito diferente. Fala uma coisa, aí vem outro, fala outra coisa, e vai. É difícil entender a sobrevivência da palavra deles para a gente.
é difícil. É como você está falando aí para mim, palavra diferente. E é difícil, é difícil. Quando a gente tem a cabeça boa, entender bem, mas quando a gente não tem, que a gente já está com um pouco de idade, eu como tenho a idade de 85 anos, a minha ideia já está fraca. Não, não dá para dialogar coisas boas na cabeça da gente. É como eu aqui, mesmo na minha casa. Quando eu estou falando coisa, aí daqui a pouco eu esqueço. Não sei o que eu falo. E é coisa que... Pai, fala para eles que nós aqui, o povo pequenininho, eram tudo da praia. Vieram lá da praia. Não vieram permanecer nessa região para cá. Falar o quê? Fala para eles que a gente não é, no caso, pau-brasil existia, sim, mas o resto do povo, que vieram depois, no caso, a formação de Cantagalo, Iribá, as outras aldeias, foram formadas com o povo que vieram lá da praia. Vou falar com eles, sim. Porque você vê, quando a gente está junto com o povo que é acostumado, a gente é fácil de entender, fácil de compreender, fácil de conversar. Mas quando a gente vem com a pessoa lá de fora, chegou muita gente para cá, para o Brasil, na verdade, veio palavra que é mais diferente, porque o povo lá de fora não conversa, não fala, igualmente nós que fomos conversados, entendemos dentro da nossa aldeia. Não entendeu? A palavra pode ser uma palavra boa, ser melhor, mas uma palavra decifrada para entender, mas não é igual à nossa. E a gente tem coisas que tem impedimento. Muito interessante escutar, assim, realmente sobre a diferença, né, da fala, como uma liderança. Diferente. Uhum. Vou pedir ajuda para o Seuzinho. Seuzinho, você tem alguma história que você acha que Porque eu não quero perguntar uma coisa que o seu pai não sabe. Eu não estou perguntando nada que ele não sabe. A coisa que ele sabe para ele contar, que ele viveu mesmo, né? Se o senhor acha alguma história legal para ele contar para nós aqui, para você perguntar para ele, alguma história que você já ouviu, que você gosta que ele conta, para a gente deixar registrado aqui. A última não é história, um caso verdade mesmo que ele falou. Sim. Vou falar para vocês ouvir também. Sim. Ele me falou uns dias atrás aqui que eu tinha dúvida, né? Porque o nosso povo tem que nossa região daqui de Pau-Brasil, Cantagalo, uma região que não chega nem a 10 quilômetros da praia. Pau-Brasil aqui, ó, hoje tem 6 quilômetros para chegar até a praia. Então, eu sempre tive essa dúvida, porque esse povo que morava para cá, via minha avó, meus antepassados, eles tinham essa convivência com a praia, com a maré, com o marisco, os negócios todos que a gente tinha na maré. Eles não perdiam a lua, toda a lua, eles iam para lá fazer os piqueniques deles, fazer a mariscada, a pescaria. E o rio aqui, o nosso rio Saí, inclusive a localidade aqui da praia, chamada Barra do Saí,
lá onde sai a Barra do Rio, que corta essa aldeia todinho, Rio Saí. Esse povo nosso aqui vivia toda a margem desse rio. Então, eles pescavam, mesmo aqui, mesmo na região de cá de cima, eles pescavam lá no mar. Saía daqui das aldeias e ia pescar em alto mar. Porque essa grande convivência com a praia. Aí meu pai estava contando esse dia para mim, que esse povo que vieram localizar para cá, mas retirar da praia, eles eram tudo da praia. Então, praticamente, foram expulsos de lá e subiram. Subiram o rio e vieram fazer a aldeia cá para cima. É por isso que eles têm sempre tem, nós também até hoje, temos esse contato com a praia até hoje. O mar que nossos antepassados eram tudo de lá, da praia. Nós perdemos o litoral. Nesse reconhecimento da terra, muito do litoral perdeu, né? Temos o nosso litoral, nós não temos hoje um litoral. Vivemos próximo dele, mas perto do litoral mesmo não temos uma aldeia. Inclusive, seria a aldeia mesmo, seria Barra do Saí. Seria a aldeia, que lá era uma aldeia. Estava lendo a história do imperador quando visitou o Espírito Santo. Ele tomou o cauim, tomou a coaba, nossa bebida típica de mandioca aqui, do milho. Ele tomou lá na Barra do Saí, na aldeia Saí. Está na história do livro. Ele visitou o Espírito Santo em 1960. 860. O imperador, você diz assim? É, o imperador. Segundo. E muito legal você saber que eu vejo que você também buscou muito da história. Você estuda a história também do território, né? Procura saber, né? Eu gosto de ler tudo isso. A história é comigo mesmo. Mas tentando evocar a lembrança do seu pai, ele pode contar alguma história do mar, alguma história de pesca? Essa relação também ele viveu também? Pescar lá em cima da água do mar, eu pesquei. E pesquei naquelas canoas pequenas, um chamava batelão, um chamava canoa pequenininha, né? E não era como agora, que a gente pesca de barco, outro chama bote, outro chama lancha. Não, era sempre bote reduzido pequeno. Canoa. Tirado lá na mata. Lá os canoeiros, tiradores de madeira, ia lá e cortava a madeira, que fazia canoa, tirava a madeira, limpava de machado, aí lá, no meio da mata, ia lá com os boi, amarrava lá a corrente na canoa e puxava. E aí vinha para a beira do rio. Ali limpava a canoa e daí levava para o bar. Não tinha negócio de canoa de barco de leme, era pano, botava o pano e ali armava o pano e colocava o remo e puxava a canoa. Aqui era muito difícil. É difícil mesmo.
E depois que foi passando dia, passando mês, passando ano, aí já modificou. O que era mais projetado, fazia o que podia fazer, fazia bote, lanche, e daí botava o leme e para fazer o. Motorizado. É, Oh, aí fazia coisa mais mobilizada, pano. eu falo assim, antigamente era pescaria artesanal. E Não, ele quer dizer, no caso, na época dele, sim, era pescaria artesanal. Tudo na arte. Hoje não, hoje já é tudo fabricado, Sim, modernizado, né? sim. No dizer dele. E outro intervenção de empresa, outro acontecimento, quando teve aquele desastre de lama em Mariana, lá em Minas Gerais, isso chegou a afetar os rios daí, esse rio sair? Afetou, sim. Como foi isso com vocês? Isso foi mais recente do que esses episódios do Ferro e Aço, Aracruz, né? Essa lama da Vale é uma coisa mais recente. Como foi isso para vocês? Na região norte nós também estamos na região norte do estado. Aconteceu mesmo ali no rio, através do Rio Doce, né? O Rio Doce é um rio que nasce em Minas, deságua aqui no Espírito Santo, no município de Linhares, próximo, divisa com Aracruz, nosso município. E é questão de poucos quilômetros, e afetou o nosso mar aqui. Então, tem os rios Piraqueçu, tem o rio Saí, o rio Comboio, o rio Riacho. Esse rio tudo corta as aldeias, corta o território. Santa Cruz. Aí, onde que atingiu, que a maré entra, a lama foi para o mar, a maré sobe, né? Sobe e desce, o rio enche, aí leva os dejetos tudo para cima, do rio, até onde que ela chegar. Aí ela chega. Ali vai afetando tudo, manguezal, tudo quanto é setor de mariscagem ali, secou, as Recife, onde na praia lá onde pescava os ouriços, polvo, os frutos do mar, afetou tudo. Sem contar com as empresas que chegaram também, a Jurong, né? Que tomou a maior parte do nosso litoralzinho aqui, bem próximo para o Brasil aqui, nosso, onde nós ia demarcar essa terra para nós, e chegaram e tomaram. Bem recente também, chegaram acho que agora em 2010 por assim, chegaram. Bem recente. E tomaram essa área todinha, nós. A área que nós estávamos preservando, a área de preservação nossa, hoje virou indústria. Essa é uma outra empresa que você falou? A Jurong? A Jurong, fábrica de navio, empresa naval. Então, a história tem sido de empresa depois de empresa. Ferro e Aço, Aracruz, a Jurong, Vale, todas elas afetando a vida, a território da comunidade daí. Tem outra agora também, tem Metame, que vai fazer um porto também. Fora sem falar os portos, né? Tem a Porto Céu, que atende a Aracruz Celulose, a antiga Aracruz Celulose, que hoje é Suzano. A Porto Céu tem o projeto Emetame, que vai fazer um porto também, mesma região, já existe a Jurong. Acabaram com as áreas de Recife, tudo. Nossa. E queria perguntar para o seu pai como ele enxerga essas transformações assim, né? Tanta empresa interferindo nesse território que era tão cheio de mata. Queria saber o que ele acha, como ele vê isso.
com essas empresas chegando, invadindo tudo aqui, chegando, vamos ver a chegada deles, e nessa região, nesse território nosso, que era cheio de mata. Hoje não tem mais nada. Olha, falar a verdade, é quase difícil a gente falar de porto que tem mata, porque a mata da praia, do porto, desmataram tudo, não tem mais. Acabou tudo. E a mata que tinha, à beirada da praia, aquele lado que a gente chama agora Porto Céu, até lá em Santa Cruz. Era que a gente caminhava, agora de Mariscada, é, lá da Barra do Riacho até ali, Putiri, Santa Cruz, Putiri, Santa Cruz, Baçaí, até ali, que era o porto que era do povo Mariscal. Nós, a gente fala e vai falando e tem para falar. Que nós lá do Cantagalo, quando nós não tinha outras coisas para fazer, nós ia, não era todo, era alguns, que ia lá para a Barra do Saí, a Barra do Piranema, Ipanema, Água Boa. também, Água Boa, tudo era mata suficiente, mata praia, era mata e praia. A gente ia para, com certeza, que a gente fazia alguma coisa boa, porque tinha o que a gente fazer, o que a gente ia colher. E agora não tem mais, não tem mais. É coisa que está tudo tomada mesmo. Desculpa falar, esses pontos que ele falou aí, o pessoal praticamente ali, eles não viviam definitivamente. Eles iam para lá só época de mariscada, eles tinham os ranchos deles que ficavam. Era Água Boa e Piranema e Saí-Mirim. Não tinha um Saí-Mirim também? Saí-Mirim, esses 3 lugares. Então, esse povo, eles iam em grupo, acampava ali, pescava, fazia mariscada, aí voltava cá para cima de novo, para as terras, para onde? Porque lá é areia, perto de praia, eles não tinha a moradia fixa deles lá. Tinha um lugar de ficar. Quando eles iam lá pescar, pescava uma semana, aí retornava cá para o centro, para a roça deles, trabalhar. Na roça e levava os peixes, os mariscos. Era assim que eles faziam. Porque era perto, não era longe. Esses pontos, tudo acabou. Acabou esses lugares, as praias, tomaram tudo. Tem um nome hoje. Água Boa, Piranema, Saimirim. Pois é. É uma história de muita transformação, né, no território, na paisagem, né? E eu queria também perguntar para vocês, assim, que o seu Antonino chegou a falar que vocês não se viam como índio, na verdade, assim, né? E como você descreve essa retomada da identidade da história tupiniquim, né? Tentei entender isso perguntando um pouco desse diálogo com o povo guarani, que ajudaram a fortalecer a ideia de demarcação do território, né? Mas eu queria saber como vocês veem essa retomada da identidade como povo tupiniquim, né? Nem sempre eu acho que estava presente nessa história, porque é uma história de muita intervenção, né? Mas queria saber como vocês veem essa retomada da identidade como povo tupiniquim, né? O seu Antonino, o que ele acha disso? A gente aí, agora, sei, eu acho um pouquinho meio difícil. Mas tivesse um desenvolvimento mais legal
de umas pessoas que tivesse assim, que desse para a gente fazer coisa que podia retomar alguma coisa de praia, eu não sei. É um pouquinho meio difícil, mas seria bom se essa pessoa de um bom interesse quisesse ajudar, quisesse falar, quisesse tomar uma responsabilidade e fazer coisas boas para a gente, era bom, porque aquele lugar ali era coisa que deu e dá para a gente fazer coisas boas ali. É só a pessoa ter uma coisa que pode transformar, uma coisa que pode a gente sobreviver. Que muitos dos antigos que já morreram sentiram falta, muitos dos antigos. Tanto os meus tios, os meus avós, já morreu tu também, minha mãe, meu sogro, tudo. Senti muita falta do que ele vivia e fez falta. Porque você vê que faltava o marisco. E vivia o marisco. Talvez que você não sabe, não sei. Mas nós sobrevivemos daquele marisco. Era um siri, era uma lagosta, e era um ouriço, e outros mais. Isso, quando acabou, fez falta. Fez falta e a gente ficou em falta daquilo ali. Sentiu falta. Para quem destrói, não faz falta. Para a mesma coisa. Mas como nós daqui da aldeia, e ou mesmo em outro lugar, faz falta. Porque é que desde que nasceu, sobreviveu aqui, uns até agora, fez falta. Porque é coisa que a pessoa velha. Fala-se principalmente a liberdade que a gente tinha. Principalmente a liberdade que a gente tinha. Pois é. Fala para mim. Porque esse coisa toda aí fez falta e principalmente a liberdade. Por que eu quero falar liberdade? A liberdade que nós tínhamos naquelas praias e não podemos mais andar na praia, não podemos mais viver na praia, porque não tem mais, não tem mais. E assim a gente sentiu e sente falta. Legal, seu Antonino, seuzinho. A gente está caminhando para fechar a entrevista, né? A gente já está quase 2 horas com vocês. Eu acho que vocês têm que almoçar daqui a pouco também. Mas queria perguntar se tem alguma história que você viveu que você não contou, mas é uma história que você gostaria de contar. Uma história que o senhor viveu, que não contou e gostaria de contar. Okay. A história que eu vivi, olha, é o seguinte. Desde que eu comecei a andar, de 12 anos, vou dizer, até 60 anos,
que eu andei bastante. E, às vezes, eu fico pensando, contando para as crianças, eles ficam até pensando, imaginando que eu tinha um filho, então ele já faleceu. Ele sempre gostava, até gostava de rir de mim. Eu contava a história, que eu andava muito, eu andava para Linhares a pé, ia para Fundão a pé, e outra mais terra, mais olhar lugar mais longe. Eu ia a pé. Essa praia que nós estamos falando, conversando, a gente ia, caminhava de Santa Cruz à Barra do Riacho. Ia tranquilo, sem nenhum coisa que via incomodar a gente. Ia tranquilo. Ia, voltava, tranquilo, encontrava com as pessoas, e assim continuava. A gente ia mariscar, que a gente gostava muito de mariscar, tirar caranguejo, tirar guaiamum, pegar atu, tudo a gente fazia. Eu saí daqui de Cantagalo, ia lá perto de Santa Cruz para pescar de fisga, fisgar aqueles peixinhos baiacuzinhos, pescar. É que a gente vivia. Tainha, quira, pescar tainha, quira. Pescar tainha, de fisga, queira, a gente tudo fazia. Pegar siri, aratô, ouriço. Você conhece ouriço? Sim. Buzo. Não, certamente não igual você, né? Como é que é o ouriço? Como é pegar ouriço? O quê? Como é que pega o ouriço? Lá na toca dele, na praia. Ali na praia mesmo, As pedras. aqui na base do Saí. Está na época dele agora. Agora que eu não vou por causa das minhas pernas, não dá mais para me andar. Mas já andei muito. Eu saí daqui para a Cruz a pé, ia para Linhares a pé, ia para Fundão de bicicleta. E assim a gente fazia. Hoje, esses jovens aí não anda mais a pé, não anda 1 quilômetro a pé, não anda de bicicleta, de carro, de moto. Eu, só querendo voltar lá atrás, você falou como que nós se reconhecemos, porque os Guarani, o nosso encontro com os Guarani é porque era o nosso costume e cultura, que elas não acabaram. Continua os costumes indígenas e a cultura sempre teve. Então, nós continuamos com aquela cultura, com aqueles costumes, como comida, as bebidas, comida, e as festas culturais, a festa do tambor, sempre teve, e essa é coisa toda indígena. É por isso que a gente sempre é indígena. A gente sempre foi indígena. A gente não tinha aquele negócio de indígena, aquele que anda lá do Amazonas, aquele negócio todo, que eles mostravam em revista. Nós não, porque a gente vive aqui na região, nós vivemos, Barra do Saí, Cantagalo, essa regiãozinha aqui, esse território nosso,
Santa Cruz ela tem 400 anos, mais de 400 anos. Era uma cidade histórica. Então, o desenvolvimento estava bem próximo de nós ali. A gente viveu, claro que vivia sempre, os índios nossos antepassados viveram praticamente isolados. Os índios da praia nunca foram isolados, desde o tempo da invasão. Nunca foram isolados os índios da praia. A história do Tupiniquim nunca foi um índio isolado. Ele viveu, sim, antes da invasão. Antes da invasão dos europeus, nós éramos isolados, livres. Aí, depois da invasão, piorou mais ainda, que nós mesmo a gente não foi isolado. Porque onde teve as invasões foi tudo pelo litoral, onde os Tupiniquim viviam. Então, é por isso que a gente tem essa característica nossa, de não ser o Tupiniquim, não ser um povo isolado. Ser um povo sempre aberto, sempre... Eles mesmo falam que os Tupiniquim sempre foram um povo alegre. Assim, não pode dizer, né? Bem recebedor, acolhedor. É sim o povo Tupiniquim. Maravilha, gente. Gostei muito de poder escutar vocês dois complementando a história do seu Antonino. Vocês gostariam de falar, deixar registrado alguma outra fala, algum outro comentário sobre esse ciclo de histórias que a gente comentou hoje? Alguma coisa que ficou para dizer, não comentou? Não, acho que, por mim, tem muita coisa. Vou conversar mesmo, tem muita coisa. Minha avó passou muita coisa para mim. Muita eu esqueci, né? Pequeno. Minha avó contava muita história. Inclusive, ela contava história, ela não falava índio. Minha avó falava bugre. Eu vou contar a história de bugre para vocês. Tinha 2 bugres, assim. Ela quase não falava índio, ela falava bugre. Uhum. Ela contava muita história para mim, de bugre. No Mato Grosso do Sul mas... também fala bugre, da terra da minha família também. Pois é. E como foi para vocês contar um pouquinho a história hoje, assim? O que vocês acharam de fazer uma entrevista? Foi bom. Né, primeira... Para mim foi bom, minha primeira vez, quando eu sou entrevistado, até na escola. As escolas aqui chamam eu para assim, falar para as crianças, né? Na sala de aula. As histórias. Inclusive, lá de trás eu sei que me contaram. Alguma coisa que eu pesquiso, que leio em livro, em revista, e outras coisas que meus antepassados falaram. A gente viu que você é pesquisador mesmo. O nosso intuito é gravar esse registro mesmo, né? Mas pensando assim no seu pai como uma biblioteca mesmo, né? Que ele é a história viva, né? E foi muito bom poder fazer esse registro hoje com vocês. E é isso. Acho que se a gente pudesse fazer presencial, ao vivo, teria mais qualidade, mais tempo, mais história, né? Mas é esse o jeito que a gente está experimentando, assim, no computador mesmo. Tá. Mas eu agradeço demais esse tempo que vocês deram para nós, assim, contando um pouco da história, da família, povo tupiniquim, resistência. Foi muito, muito rico, muito bom. E sobre a língua é bem pouco também. Algumas palavras só em tupi, que a gente fala, que eu vi eles falar. No caso, peneira era o Pemba, eles falaram Pemba, arré, tinha um tal de arré, assim, todos eles falavam arré, arré comadre, arré iaiá, arré não sei mais quem. Eles falavam muitas palavras. Minha avó, então, falava todos eles arré. Arré. Eu não sei o que era arré, admiração, sei lá. Tinha um tal de arré. Arré era uma coisa que a pessoa falava e estava errado. Ela dizia assim, arré. Acho que era na linguagem indígena. Arré.
Vós, para não saberes, Isso é muito português. Mas lá na aldeia Cantagalo, eu tive pesquisando e sugerindo que lá até hoje tem um nome, o riozinho que banhava água, uma nascente, lá chamado Piraí. Quando o povo chegou lá, quando eles foram para lá, o nome do lugar era Piraí, não era Cantagalo. Quando os outros pessoal foram chegando e foram se dispersando, um ficando para o outro, aí começou um monte de galo cantar. Aí eles mudaram de nome. Em vez de ser Piraí, virou Cantagalo. A palavra Piraí é rio de muito peixe, peixe estragado, né? É por isso o nome desse córrego lá no Piraí. E tem um nome lá, tem um córrego até hoje lá, Piraí. O nome ninguém esquece. Até hoje fala o nome Piraí ainda. O nome Piraí é indígena. E quando eles chegaram lá, quando eles foram para essa localidade, né, de Cantagalo, o nome lá era Piraí. Passou para Cantagalo depois. Muito bom.